Camaradas, eu estou fazendo esse vídeo para comentar a notícia que saiu na mídia empresarial de que o Banco Mundial disse que o salário mínimo brasileiro é muito alto. De forma canalha, eles tiveram a coragem de fazer essa afirmação. Disseram o seguinte, os caros dirigentes do Banco Mundial: as restrições das leis trabalhistas às empresas e o alto e crescente valor do salário mínimo têm o potencial de limitar as oportunidades de trabalho formal, principalmente para os jovens em busca de emprego. Talvez seja o caso, portanto, de rever as políticas de salário mínimo. Então vamos pelo começo. O que é o Banco Mundial? É uma instituição financeira criada em 1945 nas conferências de Bretton Woods pelos Estados Unidos. Eles têm o controle total do banco, tanto que desde o início todos os presidentes necessariamente precisam ser cidadãos dos Estados Unidos, não pode ser de outro país. Qual foi a intenção ao criar o Banco Mundial e também o FMI? Exercer um domínio econômico, industrial e tecnológico a nível mundial após a Segunda Guerra Mundial, através do endividamento, através da exportação de capital, através da concessão de empréstimos. Eles reconstruíram a Europa após a Segunda Guerra, financiaram vários investimentos na América Latina e aqui, principalmente, objetivando tornar esses países dependentes. Tanto que na década de 80, Brasil, Argentina, México, todos estavam com grandes dívidas externas. E aí você estrangula a economia desses países, porque eles ficam endividados e não têm a capacidade de se desenvolver e de competir com os países desenvolvidos. E ainda ganham uma enorme quantia de dinheiro através dos juros que recebem com os empréstimos. Então, para começar, o Banco Mundial não tem interesse nenhum no desenvolvimento do Brasil. Para eles, quanto mais subdesenvolvido, quanto mais pobre o Brasil for, melhor, porque vai precisar pegar mais empréstimos. E aí você tem que entender que os interesses dos Estados Unidos, mais precisamente de sua elite empresarial, são antagônicos, divergentes aos interesses do terceiro mundo. O salário mínimo brasileiro é alto? Claro que não. É uma mentira que eles propagaram para conseguir pressionar o governo a atender essa demanda, assim como o FMI faz sempre. Para conceder um empréstimo, você tem que privatizar empresas, você tem que reduzir seus investimentos públicos, você tem que deixar a população na miséria. Essas exigências que geralmente eles fazem na concessão de empréstimos. O Brasil não está nem entre os 80 países com o maior salário mínimo do mundo. Países como Austrália, Alemanha, Dinamarca, Canadá, Holanda e até mesmo os Estados Unidos têm um salário mínimo superior a R$4.000. E nesse sentido, os social-democratas não entendem o seguinte: para que esse salário seja pago dessa forma nesses países desenvolvidos, nesses países com alto IDH, em outros países eles acabam pagando salários menores. Em Uganda, que é o menor salário mínimo do mundo, equivale a R$6 por mês. Ou seja, uma população que trabalha 8 horas por dia no mínimo para ganhar R$6 por mês e não tem nenhum subsídio público. Não tem nada. É R$6 e o resto é tudo privado. Em outros países, como a Libéria, o salário mínimo é menos que R$100. No Quirguistão é R$40, na Geórgia é R$25. E é isso que eles querem para o terceiro mundo. Uma mão de obra super barata, que seja super explorada, extraia o máximo possível de lucro para equilibrar com o alto salário que é pago nos países ricos. Por isso que você não pode usar a Austrália, Dinamarca, até mesmo os Estados Unidos, a média salarial e o salário mínimo que eles aplicam lá, como exemplo de capitalismo bem-sucedido. Porque para ter certas condições de vida mínimas para uma parcela importante da população na Austrália, eles precisam deixar a população da Uganda, da Libéria, de Bangladesh, de Camboja e do Brasil também na miséria. Precisam pagar um salário mínimo extremamente baixo para equilibrar as contas. Então, não repita a bobagem de falar que o Brasil pode implementar um capitalismo do tipo australiano por aqui, porque não é possível. Economicamente, sob o sistema capitalista, não é possível, não interessa ao imperialismo e à elite burguesa nacional esse tipo de capitalismo com altos salários a nível mundial, porque isso afetaria necessariamente o lucro deles. E nesse sentido, pessoal, reforçando o que eu já disse no vídeo, o que é luta de classes, a gente tem que entender o seguinte: o interesse tanto da elite nacional empresarial quanto da elite empresarial a nível internacional é oposto aos interesses da classe trabalhadora. A classe trabalhadora quer uma mão de obra que custe R$6 por mês, como na Uganda?
Não. Os empresários querem? Claro que querem. Tanto que transferem várias empresas para lá. Para a China no começo do século, para Camboja, para Bangladesh. Ou seja, existe um antagonismo de interesses. O trabalhador quer melhores salários e os empresários nacionais e internacionais querem uma mão de obra barata. São interesses antagônicos, não convergem. E qual que é a solução para acabar com esse conflito? Ora, colocar, como eu sempre venho falando, as grandes empresas nacionais e internacionais instaladas no país sob controle e propriedade da classe trabalhadora. Porque aí você não tem essa separação entre lucro de um lado, custo da força de trabalho, salário do outro. O trabalhador sendo o sócio proprietário da empresa, o salário e o lucro eles vão se unificar em torno de um único interesse. Qual que é o interesse aí? Manter a máxima qualidade de vida possível para os donos das empresas, ou seja, os trabalhadores, no caso de um novo sistema econômico pós-capitalista, que na prática é um sistema socialista, claro. Essa é a solução para o terceiro mundo, para o Brasil, para os países periféricos. Não se pode importar um modelo de social-democracia da Austrália, da Nova Zelândia, da Dinamarca, achando que vai ser possível. A gente tem que entender como é que funciona a geopolítica, como é que funciona o antagonismo entre imperialismo e países periféricos, entre Estados Unidos, Alemanha, Japão e os países mais pobres, como o Brasil, como o México, como os países da África que eu citei e da Ásia, enfim. Entendendo esses dois conflitos, imperialismo versus nação e capital, empresário, rico versus trabalhador a nível mundial, a gente compreende que a solução para o fim de todos os problemas sociais que o Brasil tem é necessariamente colocar a propriedade dos meios de produção, ou seja, as principais empresas do país, instaladas no país, sob controle coletivo de toda a massa trabalhadora que efetivamente produz a riqueza não só no Brasil como no mundo. Então compartilhem esse vídeo para os trabalhadores perceberem que o interesse do empresário não é o mesmo interesse do trabalhador. Que o interesse dos Estados Unidos e de seus instrumentos financeiros, como é o caso do Banco Mundial, não é o mesmo interesse do Brasil. Perceberem o que a gente pode e deve fazer para melhorar as condições de vida de cada um e para transformar o Brasil e depois o mundo numa potência em termos de qualidade de vida.